todos, tudo bem? Uma alegria estar aqui no nosso terceiro episódio do Podconfras com as Andressas e com João Teodoro da Silva, o presidente do COFES. Andressa Magalhães, deu boa tarde para os nossos ouvintes. Obrigada, pessoal, aí pela audiência. Nós estamos aqui ao vivo hoje, falando direto de Curitiba. Hoje, com uma presença ilustre, o Dr. João Teodoro aceitou o nosso convite de passar uma tarde aí conosco, trocar uma ideia, falarmos muito sobre o mercado imobiliário e network no Podconfras, né, Andressa? Isso. É uma honra e a gente está presente aí no mercado imobiliário, né? Contigo aí, que tem uma história fenomenal, uma simpatia incrível, né? E representar aí o mercado imobiliário. Muito obrigada, viu? Prefere que eu te chame de presidente, de doutor, porque o João Teodoro é advogado, né? É presidente já há muito tempo do Sistema COFES. E é uma alegria recebê-lo aqui. Eu acho que só valida, né, a nossa ideia e a gente quer honrá-lo com esse podcast aqui e fazer, né, as perguntas certas na medida. Mas eu gostaria, assim, que você começasse com uma breve apresentação sua, assim. É legal o pessoal que está olhando assim, falar, mas o que é o COFES, o que é o CRES, o que faz o corretor, mas falar um pouquinho antes da tua história, né? Como é que você chegou aqui na presidência do COFES? Acho que é legal. Ok, bom, eu quero primeiro te agradecer pelo convite, é uma honra muito grande poder falar para os meus colegas corretores e corretoras aqui do Brasil. Quero agradecer as Andressas, né? As duas, por terem a gentileza de me convidar também. A gente se sente honrado, na verdade, de falar para o nosso público. E inicio cumprimentando os meus colegas, corretores e corretoras de todo o Paraná e de todo o Brasil, que eventualmente estejam nos ouvindo também. Falar do meu ingresso na profissão de corretor de imóveis é uma coisa interessante, dá um livro, na verdade, né? Então, nós não vamos ter condição de contar cada detalhe. Mas eu posso dar um briefing para vocês a respeito de como eu ingressei no mercado imobiliário. Na verdade, quem me induziu ao mercado imobiliário foi o meu irmão mais novo, Milton. Ele já trabalhava, né, como corretor, já havia se inscrito no CRES, inclusive o conselho dele, a inscrição dele é uma das primeiras aqui do Paraná. Olha. Ele tem o número 1651, só para vocês terem uma ideia. Uau. E hoje nós já estamos em 50 mil e tantos. Sim, né? Já está batendo 50 ainda, né? Então ele é realmente pioneiro. E eu trabalhava, na verdade, na área de informática e ele me convidou para fazer plantão final de domingo, final de semana com ele. E eu acabei gostando, porque naquela época a gente vendia muito bem, né? O mercado imobiliário era carente. Mas era aquele plantão pirata, só no moleiro, não? Como é que era? Plantão normal, a gente fazia plantão normal, não tinha nada de pirata, não. Trabalhava com as construtoras. O único pirata era eu, porque eu não tinha inscrição no CRES naquela época. Mas fazer uma experiência. Foi uma experiência. Era muito comum isso naquela época. Inclusive, a gente idos de 1970? 72. 72, eu vi esses dias. Nenhum de nós tinha nascido ainda. Bem, eu era adolescente, tá? Uhum. E eu fiz esse trabalho de venda em plantões e 2 anos e meio depois, quase 3 anos, a gente resolveu montar imobiliário. Então, nós montamos a Teodoro Imóveis em abril de 1975, só para vocês terem uma ideia. E aí a minha vida para o mercado imobiliário. E a vocação automática. De início era só venda? Tinha locação também? Nós começamos com as duas coisas, vendas e locação. Foi um sofrimento danado, né? Os 2 primeiros anos que nós funcionamos com a imobiliária foi assim uma coisa maluca. A gente não tinha dinheiro, por exemplo, para fazer um anúncio sequer. Então todo o nosso trabalho era baseado no caminhar, para cá e para lá. E nos especializamos em vender terrenos para construtoras. Havia muita carência de terrenos bons para as construtoras. Então, nós nos especializamos nesses 2 primeiros anos em trabalhar somente com construtoras e, obviamente, tentando angariar locações também. Então, trabalhamos com locação e trabalhamos com vendas de terrenos. Depois de 2 anos, aí a coisa melhorou. Aí nós diversificamos. Mas essa situação de sair de porta em porta e ter uma cliente que pagou uma baba de dinheiro para uma consultoria de fora, e sabe o que a consultoria falou? Escolha um bairro e vá de porta em porta para conversar com os donos de imóveis e tentar persuadi-los a dar exclusividade, né? E aí teve advocacia nesse meio termo ou não? Como é que foi a parte jurídica? A advocacia veio depois. Eu ingressei no curso de advocacia em 1975.
Aliás, 77, desculpe, não 75. Eu me formei em 82, no curso de Direito. Mas eu vou retornar um pouco na tua fala sobre andar de porta em porta, né? Porque quando eu vim para Curitiba, eu, na verdade, sou de Maringá, me criei lá em Maringá, e vim para cá fugido de casa aos 15 anos de idade. Eu queria novos rumos para a minha vida. E uma das coisas que eu fiz muito aqui em Curitiba, e por isso eu conheci Curitiba de ponta a ponta, foi vender bugigangas de porta em porta. Batia na porta e oferecia para as donas de casa. Vendia de tudo. Vendia todo o material que você compra hoje em bazar, eu vendia de porta em porta. Então foi aí que eu comecei a minha vida em Curitiba. Né? Que bacana. Mas é a veia da venda, né? A venda tem que estar ali já em algum lugar, já estava no sangue. Já estava no sangue. O destino da venda, né? E eu falo também, né? O poeira na canela, né? Que é o corretor ir atrás mesmo, né? O poeira na canela. Portanto, realmente tem razão. O corretor tem que bater de porta em porta. Se ele quiser fazer a variação, tem que bater de porta em porta. Ou, pelo menos, usar uma rede de contatos muito bom, né? Por isso a gente recomenda aos nossos colegas, aqueles que vivem da profissão, que façam a sua rede de contatos. Porque essa rede, na verdade, ela funciona muito bem. Você tem um amigo que tem outro amigo, que tem outro amigo, e aí vai, né? Então, as pessoas às vezes me perguntam, será que você consegue um contato com uma autoridade e tal? Olha, eu posso não conseguir diretamente, mas eu certamente tenho um amigo que tem contato com um amigo que contata com essa autoridade. E a gente chega lá. Chega na pessoa, né? Assim é a vida. É verdade. Eu tenho um colega de sala, de faculdade, que é o Silvio. Ele é cartorário lá em São José dos Pinhais, em Colombo, escrevente em Colombo. E ele falava o seguinte, eu falava para ele, né? Falei assim, não, eu ia lá, vendia uma coisa, eu sei fazer isso aqui. Daí eu, Silvio, como é que faz? Né? Na área imobiliária, né? Escrevente, imagine a experiência, ele tinha mais do que eu, né? Ainda na faculdade. E aí aí ele brincava assim, né? O que importa não é você saber, você ter o telefone de quem sabe, né? É isso aí. Mas até hoje vale, né? O network para nós é essencial. E falando assim em network, como que você, assim, já entrando, porque a gente poderia fazer uns 50 podcasts de cada assunto, porque o teu conhecimento é vasto sobre a profissão, e eu queria também depois falar de contrato, sei que é um tema mais chato, né, para as Andressas, mas a gente também queria entrar nisso. Mas como que você vê hoje, João Teodoro, o corretor de imóveis que está, às vezes, encastelado, trabalhando em home office e não participa dos eventos, né, que a gente organiza, que o COFES organiza, os CRESs locais organizam. Conta pra gente um pouquinho, assim, da tua experiência. Na verdade, o que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, todas as profissões são assim, não só de corretor de imóveis. Se você falar em advogados, em engenheiros, em arquitetos, todo mundo é assim. Tem aqueles que são profissionais mais, digamos assim, proativos e vão em busca daquilo que querem para si. E tem aqueles que são meia boca, né? Às vezes vai, às vezes não vai, né? E outros que são totalmente passivos, ficam esperando as coisas acontecerem. Lamentavelmente, no mercado imobiliário também existe esse tipo de coisa, né? Então, o que a gente recomenda para os nossos colegas é a proatividade, senão você vai ficar sempre no marasmo da profissão. Então, muita gente reclama, por exemplo, né, de pagar uma anuidade para o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, que hoje está em 850, qualquer coisa assim, que representa algo como R$ 2,00, R$ 2,30 por dia, né, que é nada, absolutamente, mas o cara reclama. Mas ele reclama justamente porque ele não tem proatividade, é uma pessoa passiva, ela fica esperando as coisas acontecerem. E no mercado de vendas não acontece assim. Pode acontecer, eventualmente, de cair alguma coisa no teu colo, mas via de regra não é assim. Via de regra a gente tem que ir atrás dos acontecimentos. Eu dei risada porque 1 em cada 10 perguntas que me fazem, o escritório tem um escritório de contabilidade e tal, e o pessoal fala assim, eu sou corretor autônomo, daí eu tenho CNPJ. Eu falo, não, então você é uma empresa. Você tem que ir lá e fazer o crédito jurídico e pagar a anuidade. Mas é que eu não acho justo, porque eu já pago a pessoa física. Eu falei, cara, se você não consegue pagar não sei se dá 2 mil, acho que não dá 2 mil reais por ano. Se você não quiser pagar esse talvez seja a profissão que você tem que repensar, né? Isso aí. O advogado paga 27 anuidades. Hoje acho que eu tô com umas 10 anuidades. Eu pago em 10 estados diferentes, eu advogo em partes do Brasil. Olha. Então, se eu atendesse todo o país, eu tenho que ter 27, né? Então, assim, é o mínimo, né? E é só fazer um paralelo para o pessoal, porque, assim, lá nos termos do artigo 3º da lei que institui a profissão do corretor, fala no seu parágrafo único que o que faz o corretor também pode ser executado pela pessoa jurídica, desde que, está escrito lá assim, desde que regularmente inscrito. Então, se você, não estou querendo puxar o saco de ninguém, se você
trabalha como corretor e tem um CNPJ que não está vinculado ao Cresce, que não paga o Cresce jurídico, você não tem uma imobiliária. Por mais que você faça intermediação, você não tem a proteção legal. Você vai pegar um juiz que é mais crítico e vai falar assim, tá, mas e cadê a tua filiação? Porque nos termos do artigo 20 e do artigo 3º, parágrafo único, você tem que estar afiliado para ter as benesses, né? Porque não são só as obrigações, também tem os direitos, que a gente vai entrar daqui a pouquinho nele. Maravilha. Mas é interessante, porque o pessoal reclama muito, né? Eu já escutei corretores falando, mas o Cresce não faz nada. Tá, teu e-mail está cadastrado correto, teu WhatsApp está lá em dia, porque sempre vem os mailings, né? E tem muito evento, muita coisa. O ano passado nós tivemos o CIMI, né, doutor? Em São Paulo, foi gente... Esse ano vai ter de novo, né? E no AMB, em São Paulo, eu fui, enfim. Eu achei bem engraçado. Super evento, né? E veio gente do país todo, né? Para ter essa integração mesmo da profissão, né? E muita... Meu, o número de palestras era absurdo, né, doutor? Nós tivemos 32 salas de aula, né? Imagina. E vai ter de novo. Eu não me lembro exatamente o número de palestras. Mas deu muita coisa. A Andressa chegou a me convidar para ir, só que ele estava em cima, eu acabei não indo, mesmo me senti meio peixe fora d'água, assim, porque tava todos os meus clientes, meus amigos estavam lá e eu estava aqui. O que eu tô fazendo aqui? Só ficou ele em Curitiba. Não perca esse ano, vai ser no finalzinho de outubro, lá no AMB de novo. Né? Legal. Mas essa questão, Andressa, que você está comentando, sobre a importância do conselho, eu acho que é um papo bastante interessante, porque não é só o fato do conselho proporcionar, por exemplo, palestras, cursos, encontros, né, congressos, etc. e tal, que tudo isso é muito importante, naturalmente. O corretor que quer ser proativo, ele tem de participar disso. A primeira pergunta que você me fez foi exatamente desse sentido, né? O corretor tem de participar. O que não participa, certamente, é aquele mais passivo, que não vai acontecer nada na profissão dele, né? A não ser ficar usufruindo de outros colegas que, eventualmente, lhe proporcionam algum negócio. Agora, a importância do sistema Confescresce não está somente nisso. Ela está principalmente na concessão de uma profissão exclusivamente àqueles que têm a formação técnica necessária. Assim como tem a OAB, assim como tem o Conselho de Medicina, de Engenharia e de tantas outras. Nós temos hoje 32 profissões regulamentadas no Brasil que têm conselhos próprios, né? Claro que é um sistema único no mundo, né? Nós temos que também levar isso em consideração, e é bom a gente estar podendo falar aqui para os nossos colegas corretores de imóveis, porque muita gente não sabe disso. Eu tenho viajado por muitos países, inclusive sempre buscando conhecimento sobre como se exerce a profissão de corretor de imóveis nesses países, e por incrível que pareça, o modelo exercido no Brasil com conselhos de classe próprios é único no mundo, não existe em nenhuma parte no mundo. Então, a gente devia se orgulhar disso, na verdade. Sim. Nós já recebemos, por exemplo, no Conselho Federal de Corretores de Imóveis, pelo menos 20 delegações de vários países mundo afora que vieram aqui para tentar conseguir entender como é que funciona o nosso sistema profissional, para tentar levar para os seus próprios países. E muita gente está tentando hoje. Por exemplo, Portugal acaba de me solicitar, eu preciso ir para lá, que eu quero ajudá-los. Eles têm hoje um sistema de controle profissional, mas só para pessoas jurídicas. Certo. Pessoas físicas, qualquer um pode ser corretor. Se apresentou, sabe ler e escrever, tem boa locução verbal, então você pode ser corretor. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil você tem que passar por um curso, embora a gente possa criticar os cursos, né? A gente está trabalhando em cima de melhorar isso, né? Mas você passa por um curso de técnico em transações imobiliárias que tem de ter no mínimo 800 horas de aula. E se você não quiser o curso técnico em nível pós-médio, você pode fazer um curso superior também, que é o curso de gestão em negócios imobiliários, que aí são 2 anos e meio de curso para você ter o seu diploma. Mas exige uma formação técnica, para começo de conversa, o que garante a qualidade do trabalho que você oferece à sociedade, porque você imagina a responsabilidade que nós, corretores de imóveis, temos. Eu sempre preguei isso. Quando você faz um negócio imobiliário,
para alguém, você está proporcionando a essa pessoa quase sempre o maior negócio da vida dela. Sem dúvida. Sem dúvida. É claro. O nosso produto é o mais caro da prateleira. É o mais caro. É claro que você tem pessoas que são investidores no mercado, que compram e vendem, tá? Mas isso é a exceção do mercado. Sim. O que conta realmente é o cara que quer comprar o imóvel para abrigar a sua família. Né? Agora, nessa toada do que o ensinamento do que faz o corretor, existe algum tipo de aproximação do judiciário? Porque a gente até fez uma apresentação das meninas nos outros podcasts e eu acabei não me apresentando em nenhum deles. Então, assim, eu advogo desde 2008, trabalhei para uma seguradora, a maior seguradora do país, por 2 décadas praticamente, e o que eu vejo hoje é que o juiz não tem a menor ideia do que faz o corretor de imóveis. Se você pegar na última década, há 10 anos atrás, não existia condenação solidária de corretores. Não existia. Tinha antes do Código Civil de 2002, aí tinha lá, beleza. Depois eles pararam e agora está cada dia mais frequente. Eu até fiz uma palestra na Quarta Nobre, no CRES São Paulo, semana passada, sobre responsabilidade civil. E se quem tiver a oportunidade de assistir, assim, né, modéstia à parte, ficou bem bacana. Consegui, sabe, entregar assim, qual que é a diferença de alhos com bugalhos, né? Só para contextualizar, o Código de Defesa do Consumidor, ele é de 1990. A Lei do Inquilinato é de 91. Se quisesse a Lei do Inquilinato que tivesse a responsabilização do corretor solidária lá nos termos do CDC, constaria lá, né, em 91, na Lei de Locações, a figura do CDC. E o Código Civil, que daí é de 2001, passou a valer em 2002, ele traz lá no 722 ao 729 o que deve ou não fazer o corretor, e lá fala especialmente no 722 que o corretor não faz prestação de serviço. Então, quando você faz um cara crachá, artigo 3º do CDC, fornecedor é todo aquele que faz, compra, vende, prestação de serviço. E o corretor não faz prestação de serviço. É óbvio, Lante, que não se aplica. Só que a gente está tendo decisões reiteradas. Eu queria verificar se hoje existe um departamento, por exemplo, no COFES, de decisões, porque a gente tem buscado na OAB, eu sou membro da Comissão de Direito Imobiliário, mapear o judiciário. Porque agora, graças à inteligência artificial, a gente consegue dar uma olhada assim de forma macro. Poxa, ó, aqui tem aquela questão lá da devolução quando você faz o cancelamento da venda na incorporação, você vai vender o imóvel, compra o imóvel na planta e desiste do contrato. Isso está bem mapeado hoje sobre a responsabilidade de cada um, quanto tem que devolver, enfim. Mas eu vejo assim que o corretor, ele acaba ficando de fora. É uma lei nova, né? Uma lei bem recente, que a lei de incorporações acabou regulamentando incorporação é nova, bem recente. Mas eu vejo assim, o juiz, eu sento para fazer audiência, eu faço audiência quase todo dia com corretores, o juiz fala assim, não, mas o corretor se obrigou todo. O corretor, ele tem que devolver, e aí em Santa Catarina tem processos assim, que obrigou o corretor a devolver R$700 mil. Uma comissão que ele ganhou 40 mil, ele vai ter que devolver 700, porque não tinha, o imóvel foi entregue sem churrasqueira. Como que o corretor pode monitorar uma obra de uma construtora e ver se vai ser entregue com uma churrasqueira? É um esdrúxulo jurídico, assim, sem tamanho, né? Desculpa até esse mas assim, eu fico puto, não tem outro termo, né? E o judiciário tá lá, aí eu vejo o corretor todo dia, contrato de prestação de serviço. Aí você faz o quê? Você dá um tiro no próprio pé, né? Na verdade, essa questão do entendimento do judiciário com relação ao exercício da profissão de corretor de imóveis realmente é complicada. E a gente tem, sim, sentido muitas dificuldades, só que, no meu entendimento, ao longo desses anos todos dirigindo o Conselho Federal e acompanhando as decisões, que o COFES acompanha todas elas, você fez essa pergunta, claro que nós temos um processo de acompanhamento. Eu percebo que o judiciário hoje conhece muito mais da profissão do que conhecia alguns anos atrás, justamente pelo trabalho que nós fazemos dentro do sistema COFES-Cresce. Então, tem sim, agora mesmo nós temos uma ação lá em Brasília, que eu encarreguei o nosso departamento jurídico de fazer uma sustentação oral na condição de amicus curiae, porque, obviamente, nós não fazemos parte do processo, a gente pediu o nosso ingresso para defender o corretor de imóveis, porque é justamente essa questão. Eles querem penalizar o corretor por descumprimento contratual da incorporadora. Não tem nada a ver, né? O corretor ele faz apenas a mediação do negócio.
Então, a gente tem acompanhado isso e tem, de um modo geral, a gente tem convencido o judiciário. Se não no primeiro, no segundo grau, no terceiro grau, a gente convence. Porque a grande realidade é que o judiciário também é que nem a profissão de corretor de imóveis. Quanto mais tempo você faz, melhor você fica. Né? Que nem o vinho. O vinho também fica melhor quanto mais velho. Né? Então, o judiciário não é diferente. Sim. O juiz de primeiro grau é um cara que saiu da faculdade recentemente, foi lá, fez um concurso, porque toda a matéria, a doutrina, a jurisprudência, estava tudo fresquinho na sua cabeça, faz um concurso e passa. Aí ele assume o cargo de juiz. Dia, né? Tem, hoje não me lembro qual é o regramento, se é 2 ou 3 anos de experiência profissional, só que essa experiência profissional é apenas fictícia, nós sabemos disso. Sim. Basta que você assine junto com o teu irmão, com o teu tio, que é advogado, uma petição, e isso já configura a experiência profissional. Exato. Sem você ter sequer lido aquilo que assinou. Então, para mim, não tem nenhum significado isso. Mas a realidade é que o cara entra no judiciário para ser juiz, não só da Justiça Estadual, como da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, enfim, sem nenhuma experiência de vida. Sim. Né? Ele não conhece nada, nem da própria vida ele não conhece. E ele vai começar a decidir coisas da nossa vida, coisas Exato. Importantes. No mercado imobiliário, por exemplo, que envolve sempre elevados valores, quem decide em primeira instância é o juizinho lá que saiu da faculdade agora. E quando entendeu? sai da faculdade ainda tudo bem, né? O duro é quando é nos juizados especiais, que daí é o juiz leigo, né? Porque tem o termo, alguns são leigos na acepção jurídica do termo leigo mesmo, né? Verdade. E aí, então, existe esse monitoramento. Porque até eu pensei em encabeçar aqui, por exemplo, no Paraná, a gente, sei lá, pegar uma comissão multidisciplinar, Cresce Paraná e OAB, e ficar monitorando esse processo, porque acho que só eu tive umas 4 ações esse ano, e eu percebi a alteração de 2021 para 2022, quando o Salomão tinha o entendimento seguinte: a figura do corretor de imóveis não guarda liame jurídico com o negócio em si. Ele está lá para fazer uma parte do negócio só. Né? Ele não está comprando nem vendendo nada. Eu brinco com os corretores nas palestras assim, falo assim: quem aqui já fez contrato de compra e venda? Nenhum, porque você assina como intermediário, você não está comprando e vendendo nada. Né? E daí em 2022 ele muda o entendimento. Ele fala: não, o corretor tem que garantir tudo. E no caso dessa decisão, inclusive, era uma questão de uma cláusula do contrato. Quer dizer, está impondo ao corretor o tipo de cláusula do contrato que vai ser estabelecido. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Mas uma decisão como essa, com certeza, ela será modificada no segundo grau. Não, essa decisão é do STJ. Então, por isso que daí de lá para cá eles vêm agravando, assim, eu entendo a situação do corretor. Aí há 2 coisas que você tem que considerar. Porque eu me lembro quando fiz o curso de Direito, e, modéstia à parte, eu fui muito bem no curso de Direito, eu tenho até uma medalha de ouro, né? Fui o melhor aluno do curso. E uma coisa que eu me orgulho de dizer, por exemplo, na matéria de Direito Tributário, era uma das matérias mais difíceis que nós tínhamos do curso, e muita gente jubilava no curso de Direito, e eu, ao contrário, eu fui sempre notas máximas justamente nessa matéria, por uma questão muito importante: saber argumentar. E, lamentavelmente, por isso eu defendo o exame da ordem, hoje defendo veementemente, e defendo inclusive a instituição do exame de ingresso na profissão para os corretores de imóveis também. Né? Nós já fizemos no passado, infelizmente fomos obrigados por decisão judicial a paralisar, mas hoje nós estamos tentando modificar a Lei 6.530 e reintroduzi-lo no nosso arcabouço de atividades profissionais, mas daí constando na Lei 6.530 e não apenas por resolução. Perfeito. E aí, porque eu acho o seguinte: o cidadão tem que saber o que ele está fazendo. Não se meta a fazer uma coisa que você não sabe. Se você não sabe, vá aprender primeiro. Então, entre como estagiário, vá trabalhar parcerizado com alguém, vai aprender o que você precisa aprender e depois você vai fazer. E existe isso, lamentavelmente, em todas as profissões, né? Mas na de corretor de imóveis parece que é bastante mais acentuada. Então, eu acho que o judiciário vai chegar ao entendimento, porque uma questão como essa, você me disse agora, surpreendentemente, com uma decisão dessa, é preciso que a gente, obviamente, conheça o teor da ação para poder talvez, opinar. Aí eu brinco assim, que talvez nesse processo o corretor colocou lá um contrato de prestação de serviço. Pode ser que o corretor tenha feito alguma bobagem. E aí ele se responsabilizou por algo que não devia ter se responsabilizado. Chamou para ele o que nem era porque dele. O judiciário ele vai entender
perfeitamente que realmente o trabalho de corretagem de imóveis não é prestação de serviço. Né? O trabalho de corretagem de imóveis é uma mediação de negócio, é outra coisa. É mediação de interesses. Eu tive um processo recente, inclusive, que daí, lógico, em todos os processos eu defendo essa tese de que é o contrato de corretagem, e aí, assim, não existe nenhum outro tipo de contrato, o corretor só faz contrato de corretagem, você não precisa chamar de nada, não precisa chamar de autorização de venda, não precisa chamar de nada. Chama de contrato de corretagem, está no Código Civil, 722, é facinho. Você consegue ajudar o juiz, né? Você chama de contrato de intermediação mediúnica, o juiz vai falar, mas e qual que é o respaldo legal? Se chamar de contrato de corretagem, tá show de bola, tá no código. O que aconteceu? O juiz, a gente entrou com a defesa, daí ele falou assim, não, mas lá tem um artigo no contrato que fala que ia ter uma procuração. Aí a imobiliária, não, porque a minha procuração, eu respondo por tudo. Eu falei assim, eu duvido, manda para minha procuração. Sabe o que tinha na procuração? Na procuração estava escrito autorização para ligar água e luz. Aí o juiz, logicamente, né, falou assim, então ele não tinha um mandato, né? Ele não representava o locador em nada, né? Então ele não podia dar desconto, negociar nada. Então afastou daí a figura da imobiliária, né? E conta pra gente, assim, uma das maiores dores dos corretores que eu vejo aqui na ponta, porque vocês veem a parte boa, né, da corretagem, então quando faz a venda e tal, eu só vejo a parte ruim, né? Só quando o contrato dá errado. Como é que está a situação hoje com relação à própria legislação para aquela que a gente chama de concentração dos atos na matrícula, né? Eles estão, a cada avanço legislativo, eles vão tirando mais itens. Hoje está valendo, né, a regra que você precisa ter as certidões federais, estaduais e municipais e a da Justiça do Trabalho que pode condenar no pagamento do INSS. As certidões feitas aos juizados não precisa mais lá conforme o seu artigo 54. Mas eu vi que tem uma tentativa do COFES de eu tenho que consultar só a matrícula. Acho que esse é o caminho, né? Na verdade, a Lei 13.097, que você está se referindo, ela foi uma luta do sistema COFES-Cresce. Nós lutamos 10 anos para fazer com que essa lei fosse aprovada. E aí foi uma lei geral, não me lembro qual é o contexto da lei como um todo, mas ela fez duas coisas em benefício do nosso mercado. Primeiro foi o artigo 54, que criou a concentração dos dados na matrícula. Isso foi um avanço muito grande. Hoje você tem mais segurança para comprar um imóvel, porque se não tiver, quem tem a obrigação de registrar na matrícula a eventual pendência judicial é o credor. É o credor, né? Se ele não correr para registrar, né? Aí ele não tem mais direito de rescindir, como no passado acontecia, uma escritura feita, digamos boa fé, assim, né? de boa fé. E né? Então, para o pessoal de casa acompanhar como é difícil você legislar, essa lei passou a valer em, acho que julho de 2023, se eu não me engano. Não me lembro a data. Acho que é 2023 ou 2022, 2023. É a lei 13.097. Isso. A súmula 375, que fala que o credor tem que averbar na matrícula do STJ, ela é de 2009. Porque quando teve alteração da execução, acho que 2008, 2007, eu só assim, bom, eu entro com a execução, vou lá e gravo a matrícula. Né? Então, já era o início disso que virou lei 14 anos depois. Então, olha como é difícil, né, o judiciário. E aí, por que eu fazer essa ponderação? No projeto do Código Civil novo, ele vai alterar sobremaneira a aplicação do 722 e do 729. Ele tem ali, para mim, acho que 2 artigos que são fundamentais. O primeiro deles é o parágrafo único do 722, que vai falar o seguinte: a mera exibição ou envio de um imóvel, seja por meio presencial ou por meio eletrônico, não configura contrato de corretagem. E você vai acabar aquela ideia de hoje de que quem paga lá a comissão é o vendedor somente, né? A gente tem uma discussão, você pode colocar no contrato lá, mas sempre vai ter essa discussão. Lá na reforma ficou bem claro que é o seguinte: é aquele que contratou. Então, eu já tenho provocado os meus corretores, falar o seguinte: acabou aquele negócio de buscar só a exclusividade do imóvel. Você também pode buscar agora a exclusividade do comprador. Então, como existe no direito americano, né? Tem o corretor do comprador e o corretor do vendedor. Aqui hoje, pelo amor de Deus, pessoal, não existe corretor do comprador e do vendedor. O corretor não pode mentir de um para o outro. O corretor tem que fazer um negócio. Então, se eu omitir um negócio para o comprador em benefício do vendedor, o corretor é responsabilizado.
Lá nos Estados Unidos, não. O corretor vai defender vai puxar para um lado. E na reforma, no projeto, ele vai ter essa ideia. Lógico que não vai ferir a ética e tal, mas você vai ter, então, essa figura. Eu acho que isso também é um avanço, né? Que hoje a gente fica assim, o corretor, às vezes, eu sei que você gosta de falar da exclusividade, mas eu vejo muitas imobiliárias que pegam a exclusividade e sentam em cima do imóvel lá, nem anunciam, né? Eu acho que a dicotomia entre a exclusividade, ela se pega na desídia. Então, uma exclusividade desidiosa pode ser facilmente anulada pelo juízo, né? Eu defendo, obviamente, a exclusividade, sempre defendi, porque, e posso dizer para você com orgulho, que em toda a minha vida como corretor de imóveis, eu nunca trabalhei em um imóvel sem exclusividade, nunca. Perfeito. E nunca tive problema. Tive alguns problemas, de gente negar pagar a comissão, você tem que entrar em juízo e tal, mas aí você garante a execução porque você tem um contrato, né, assinado de exclusividade. Agora, o problema que você está me colocando aí de modificação nos artigos 722 ou 7729, que é o capítulo 13, né, inclusive, do Código Civil, todo o capítulo 13, diga-se de passagem, ela é uma questão interessante, porque eu acho que eles estão bem colocados hoje. Só que nós tivemos um problema sério nos Estados Unidos recentemente. A ANR, inclusive, recebeu uma multa brutal da justiça de um dos estados. Os Estados Unidos têm 50 estados e ela corre o risco de ter 50 ações. Mas ela fez o acordo em um deles que tinha acionado a ANR e uma multa multimilionária, mais de quase 2 bilhões de dólares, na verdade, que, segundo nossa informação, extraoficialmente, né, essa multa foi reduzida para 480 milhões de dólares por um acordo judicial. Mas corre-se o risco ainda da ANR vir a ser acionada por outros estados. Então, mas qual que era o escopo do... Aí é que está o problema. O escopo é onde eu queria chegar. Lá nos Estados Unidos você tem a regra é informal, porque também é proibido. Eles têm o CAD deles lá também, que é muito mais rigoroso do que o nosso aqui no Brasil. E a regra informal o corretor do vendedor recebe 3%, o corretor do comprador outros 3%. Então seriam 6%. Claro que esse valor é negociável, como é hoje aqui no Brasil também. Só que a justiça entendeu que, do jeito que a ANR conduzia o trabalho de intermediação imobiliária nos Estados Unidos, ela estava induzindo o cidadão a pagar 2 vezes, pagar 3 para um, 3 para outro, quando poderia pagar, por exemplo, 3 para dividir entre os dois, hipoteticamente. Né? Então, aí o CAD lá, que eu não sei como é que chama, o organismo lá, mas vamos falar com o CAD, porque a gente sabe que é o daqui, exigiu que eles se retratassem e eles tiveram de se retratar. E talvez quem esteja mexendo com esse trabalho de modificação do nosso Código Civil, do capítulo 13, esteja pensando no que aconteceu nos Estados Unidos. Eu, particularmente, acho que é melhor se a gente tiver uma concisão absoluta. Você sabe que quem paga a comissão, quando o honorário do corretor, é o vendedor e PT Saudações. Não temos que nos preocupar com mais nada. Aí vai ser 4, 5, 6, 10, não importa. Aí depende da tua negociação. Mas é a mesma pessoa que paga. Mas aí, obviamente, que tem aquele ditado, né? O couro sai da correia sempre. Né? Não tem jeito. Aliás, a correia sai do couro, ou qualquer coisa assim. O que importa é que quem vai pagar sempre é o cliente final. Seja dividido entre corretor do comprador, corretor do vendedor, seja para um só, quem vai pagar é o cliente final. Porque o cara que está botando o preço no seu produto, ele vai considerar que ele tem que pagar X% de honorários e pronto. Entendeu? Então, é uma discussão que, no meu ponto de vista, é absolutamente sem cabimento. Agora, se tivermos uma decisão na lei dizendo, não, quem paga a comissão é quem vende o imóvel, aí a gente não tem mais o que discutir. Mas acho que seria legal a gente pensar no contrato, né? Aquele que tiver o contrato, porque as relações humanas, elas estão cada vez mais complexas. Então, acabou-se o tempo do fio do bigode, daquela, eu confio, mais, né?
por exemplo, assim, eu acho que se não colocasse essa restrição do parágrafo único, a Andressa, por exemplo, tem lá 50 terrenos em Curitiba. Ela coloca no Instagram, marca todo mundo que está em Curitiba, viram por meio dela. Então, como que ela vai ter direitos da comissão se ela só mandou? Ela pode ter mandado para as quase 3 milhões de habitantes de Curitiba. Então, se alguém comprar, ela vai ter direito à comissão? Também não é por aí, né? Não funciona assim. Diga lá, Andressa, você está meio acanhada, assim. Deixa eu perguntar rapidinho sobre as novas tecnologias que estão sendo implantadas, né, doutor? Para trazer mais segurança também e mais celeridade nesses processos, né? O próprio sistema de SRG agora que está sendo implantado. O sistema COFES-Cresce, vamos falar do sistema, né? Que, na verdade, é representado pelo Conselho Federal e os seus 27 conselhos regionais, tem se preocupado muito com essa questão digamos assim, da otimização, né, das tarefas desenvolvidas pelo corretor de imóveis na intermediação de negócios imobiliários. E o SGR, né, que foi criado pelo COFES, ele tem por escopo principalmente facilitar a vida do corretor de imóveis, primeiro, registrando todos os contratos que você faz, seja de compra e venda, seja de locação, o que for, porque o COFES é autarquia, ele é classificado hoje pela lei como autarquia federal. Então, nós temos fé pública em decorrência disso. E todo contrato que você pegar e registrar dentro do sistema COFES-Cresce é um contrato registrado, como se você fosse num cartório de notário e registrasse no cartório notário. Nós também podemos exercer esse papel com relação ao que diz respeito ao mercado imobiliário. Mas, a par dessa questão do registro de contratos, tem mais uma série de atividades que vêm sendo implementadas, né, no SGR para facilitar a vida do corretor. Inclusive, alguém já criticou, poxa, mas vocês criaram um contrato você acabou de falar sobre isso, um contrato de corretagem imobiliária. Ora, o modelo de contrato de corretagem ele pode ser aperfeiçoado, claro, mas foi implementado, sim, um modelo para servir de orientação para os corretores, facilitar a vida do corretor. Até se eu puder dar uma dica, vamos riscar aquele prestação de serviço lá, que está escrito prestação de serviço. Talvez tenha alguma coisa que possa ser corrigido, mas isso é uma questão que a gente vai adotando com o tempo. Mas eu acho que é fundamental, eu acho que a tecnologia é preciso. A gente não tem como fugir dela. Não tem mais como fugir, é verdade. Mas eu acho que é importante ter esse norte do contrato, institucional mesmo, para marcar a função. Eu já tive corretores que receberam uma autorização de divulgação e aí a pessoa depois não queria deixar ela entrar para tirar foto. Ela falou, deixa você divulgar, mas eu não vou deixar você tirar foto. Quer dizer, a pessoa está tão alienada ao mundo que ela, mas como é que você vai entrar na minha casa para tirar foto? Ela falou, mas gente, como é que você compra uma casa sem foto? Né? E aí, assim, no contrato da pessoa, lógico, não tinha, né, não estava bem redigido, não tinha lá, poxa, olha, eu vou ter autorização para entrar para fazer foto, que no contrato do COFES hoje tem. E eu vejo assim, missão, acho que do Cresce, do COFES, e eu, né, tomo também como minha particular, difundir a profissão do corretor e trazer para as pessoas assim, o que faz o corretor? Porque o corretor não é um folgado que ganha 6% em cima da minha venda. Né? O trabalho dele é muito árduo. Você coloca 2 pessoas na mesa, eu quero vender minha casa, a gente sempre usa esse exemplo aqui, por 1 bilhão. Você quer comprar por R$1, a gente vai se matar antes de fazer esse negócio. Então, acho que é isso que o corretor faz, essa dinâmica e esse encaixar, essa aproximação que é o que abrilhanta a profissão. A gente amortiza muita coisa, dá uma amortizada. Sim, você escuta dos dois lados. Sim, tem muitas negociações que não serão feitas. Se você for fazer um comparativo, por exemplo, aqui no Brasil, o corretor ele exerce o papel de mediação de interesses dos dois, né, comprador e vendedor. Nos Estados Unidos é uma coisa bem interessante. Lá você tem o corretor do comprador e o corretor do vendedor. E o proprietário e o pretenso comprador nem se conhecem, eles não se encontram. Muitas vezes não se encontram. Quem defende os interesses é o corretor. De cada um é o corretor contratado. E você sabe que eu sempre dou disclaimer. É bem diferente do que acontece aqui. Eu sempre dou disclaimer para os meus clientes, que às vezes a pessoa me contrata, uma imobiliária me contrata, aí vem a outra, me conhece também e fala assim, que bom que daí você vai fazer o contrato e daí você vai fazer pelos dois. Eu falo assim, não. Quem me contratou foi ele, então eu sugiro que você contrate um outro advogado, porque advogado tem lado, não é igual corretor, né? Claro, então, o advogado... Ele vai defender o cliente dele. E é muito importante isso que vocês entendem, porque vira e mexe, me manda um modelo disso. Eu falo, tá, mas o que vai acontecer? E eu vou dar um exemplo para vocês na locação. Uma pessoa falou assim para mim, manda um contrato de locação, daí eu falei, é residencial ou comercial?
Ah, residencial. Eu falei, vão ser 12 ou 30 meses. Era uma locadora, não era uma corretora. Daí ela falou assim, doutor, qual que é a diferença? Eu falei assim, mas é o teu primeiro imóvel? Eu falei assim, olha, eu tenho 15 imóveis locados, com imobiliários diferentes, ninguém nunca me fez essas perguntas. Eu falei assim, poxa, a primeira coisa, quando você vai vai angariar um imóvel, dá uma aula pro teu locador. Eu acho que isso traz ele para perto e ele não vai se desgarrar por causa de uma imobiliária que, em vez de cobrar 10, vai cobrar 8. Né? Eu acho que o difundir conhecimento é fundamental, né? É muito interessante isso, né? Um papo desse, porque eu não conheço ninguém que tenha tantos imóveis divididos em tantas imobiliárias, porque imagina a dificuldade para você controlar isso. Ela não confia em ninguém. Ela falou assim, não, quem aluga primeiro é porque, assim, para mim eles fazem todo o mesmo serviço, tanto que daí eu falei, então você vem no meu escritório? E uma das imobiliárias, inclusive, é a minha cliente. Aí eu expliquei para ela assim, tal, falei, funciona assim, assado, tem o seguro incêndio, tem o tipo de garantia e tal. Ela falou assim, doutor, nunca ninguém sentou comigo e falou dessa forma. Né? Tá aí uma coisa que dá para os corretores fazer. Os imóveis residenciais hoje, por força da exigência legal, a maioria das imobiliárias já tem um contrato pré-feito, né? Pré-realizado de 30 meses e pronto. O que a gente tem visto é a modernização com essas empresas novas que estão fazendo a short stay, né? Que a velocidade é... E eu acho que as imobiliárias que trabalham com locação têm que se adequar a essa nova realidade, né? Da locação rápida, eficiente, que essas startups, essas empresas que estão chegando aí, estão fazendo. E eu tive imóvel que eu estava anunciando normal, e ela falou, não, eu vou tirar e vou colocar em outra empresa para ser mais rápido. Então, mas você sabe que eu já tive... Alguns clientes vieram para destratar com a startup, né? Não vou falar o nome dela, porque precisou de alguma coisa, você fala com o chatbot lá, você não tem um ser humano, você não tem um corretor por trás. Né? Aí, a hora que a porca torce o rabo, é que o negócio, olha, eu preciso poder falar com a Andressa, né? Poder falar com um cliente meu uma vez, você abaixa lá a taxa administrativa? Eu falei, não, eu sei o meu trabalho. Ele, mas uma empresa dessas aí, né? Falou, olha, liga lá e vai ficar igual um 0800. Daí ele colocou tudo para mim. Então, ou seja, eu sei que eu vou pegar... Precisa da humanização ali, né? Da personalização dos acontecimentos, né? Sim, tem que ter a parte tecnológica, mas também tem que ter a parte que vai ali e resolve os problemas, né? A presença do corretor para resolver o problema é fundamental. E se eu puder dar uma dica que aconteceu hoje, eu acho que assim, quanto mais a gente vai atendendo, não é que a gente vai ficando melhor, mas a gente vai vendo mais problemas e você consegue trazer mais soluções. Se você vai desocupar um imóvel, por exemplo, terminou a locação, fez a vistoria de saída, vai entregar a chave para o locador, pelo amor de Deus, desligue a água, desligue a luz, desligue na tomada, assim, sabe? Fecha o registro, porque hoje uma cliente me ligou de manhã, desesperada, foi feita a vistoria de saída ontem no imóvel, ele estava esperando o locador lá na imobiliária pegar as chaves, alagou o apartamento, inundou 3 apartamentos para baixo. E aí uma outra questão, no seguro incêndio, você tem a opção de contratar como adicional as coberturas que aí vai pegar qualquer tipo de dano, né? Inclusive pegaria esse. E nesse caso, a imobiliária tinha optado pelo mais barato. E aí não vai ter que pagar. E aí eu vou perguntar para você, só para sacanagem, porque também não pode ser jogo de comadre, né? Andressa Magalhães, nesse caso, quem responde? Locador, locatário ou imobiliária? Eu acho... vamos eu chutar. Vamos sacanear. Né? Se for para o jogo da comadre, eu vou embora, né? O negócio é causar. Causar, né? Eu imagino que o proprietário que vai ter que responder, né? Porque o imóvel é dele, né? Perfeito. Enfim, é isso aí. Em Sempre, última instância, sim, mas a responsabilidade é solidária. Eu acho. O que foi o dano, né? O que aconteceu? Então, como teve mas o proprietário. Como teve um problema no encanamento, né? Vai ser uma questão estrutural. Estrutural. E aí, lógico, ele poderia alegar que a imobiliária poderia ter fechado, e eu acho que seria... eu tive uma situação da NET, de uma operadora de... GetNet? Da época que todo mundo fazia o oficial, né? Enfim, o prestador de serviço furou a parede, a prumada do prédio e... Minha Nossa Senhora. Verteu lavou água. o prédio inteiro, né? E daí a moradora tinha recém-instalado todos os móveis, tinha recém-feito toda... Ela nem tinha entrado morar no apartamento ainda. O apartamento estava pronto, só foi instalar a internet e TV a cabo. E daí mudou o dela, estufou tudo, mais os outros apartamentos de baixo, e até eles subirem na caixa d'água, desligar a central lá em cima. Foi um
e daí a NET que tem que respaldar, porque era um terceiro da empresa, né? Não era eles, né? Oficial, né? Mas é complicado essas situações, né? Mas aí, só para a gente entrar nesse assunto, hoje nos imóveis de locação, eu tenho feito no nome do seguro, o nome do proprietário. Isso, Sim, ele é o Não segurado. do inquilino, né? Porque o inquilino pode sair, o pode inquilino ele nesse vai meio ser tempo, o garantido. pode sair, pode acontecer alguma coisa. Então, eu sempre estou fazendo o nome do proprietário mesmo. É melhor Seguro, mesmo. é verdade. Lembrando que isso sempre parece besteira, né? Quando está falando com corretores, né? As pessoas não sabem que tanto o seguro incêndio quanto o IPTU, se previsto no contrato, você pode cobrar do inquilino, você pode cobrar do locatário, não tem problema nenhum, tá? Se tiver previsto no contrato, você pode cobrar. Agora, se não tiver previsto no contrato, não pode. Sim. Façam bons contratos sempre. Eu acho que assim, o mais importante é você sentar com o cliente e entender a necessidade dele, né? Demonstrar para ele como é que funciona, como que é a parte no mercado. E você que está lá no Confesse, tem muita diferença da atividade do corretor por estado, assim, ou tá todo mundo mais ou menos do mesmo jeitão que a gente, assim? Você diz em que? Em questão de... por exemplo, na compra e venda, locação, prestação de qualidade. serviço? Não, Dificuldades, Eu vantagens. acho que está bastante equilibrado hoje. Claro que, como eu disse para você, nós temos pelo menos 3 tipos de corretor, né? O passivo, o semipassivo e o proativo, né? Então, infelizmente, tem isso, não tem jeito. Mas, de modo geral, as pessoas estão se preocupando. Quem é ativo, quem é bastante ativo no mercado, está se preocupando em buscar conhecimentos eficientes para poder oferecer um trabalho de qualidade. Tem o cara que é engenheiro, que exerce a atividade de engenheiro, mas está inscrito no CRES. Arquitetos, né, contador, etc. Então, a gente tem muita gente que está inscrito, mas não exerce a profissão. Então, desses 650 mil, a gente acredita que aproximadamente 500 mil, 480 mil pessoas realmente vivem da profissão. Os outros não, os outros são... Mas mesmo assim é muita gente, entendeu? Então, se você fizer um evento como esse do AMB, né, o CIB 360, que é extremamente educativo, tinha que ter 30 mil pessoas lá, entendeu? Com certeza. Só que, infelizmente, é muito difícil de você conseguir. Andressa, e aqui em Curitiba a gente vai ter algum evento para corretoras? Conta pra gente. Nós estamos organizando. Até o Dr. João Teodoro vai ter que estar presente, já está convocado, né, para o nosso evento, né? Eu defendo a ideia, já falei isso para a Andressa, eu defendo a ideia da integração, não da separação. Mas não é que nós temos... eu também, depois a gente fala fora do ar isso. Mas é que assim, ó, o meu papel é a mulherada e reunir a mulherada, né? Então eu estou na nossa função, né, Andressa? Na verdade, não foi nós que criamos dessa maneira, né? A gente só está ok. Mas assim, então, eu acho legal porque... Realmente, às vezes a gente tem que ter o nosso momento, porque as nossas particularidades, né? Então, mas o Podconfras tem homem na... Tem homem, a gente colocou o Douglas de peso aqui para equilibrar, né? Mas nós estamos organizando a Conferência Estadual das Corretoras de Imóveis do Paraná, que vai ser em setembro. Tá caminhando aí para acontecer aqui no CRES Paraná. Em setembro. Vai encher aquele auditório lá. Mas nós temos um evento que vai acontecer agora, eu não me lembro a data, mas vai ser agora no mês que vem. O mês de maio, né? Acho que vai ser o Saber Imobiliário. O Saber Imobiliário é dia 19, acho que é de maio. E o Saber é legal porque ele é transmitido online, né? O Saber, na verdade, foi uma criação minha, porque nós entramos no processo de pandemia e a gente começou a perder o contato com os corretores, né? Então resolvemos, foi um sucesso imenso. Nós chegamos a ter mais de 72 mil visualizações. Que legal. Do processo. É um dos mais bem. E a oportunidade do interior, o pessoal que tem dificuldade de vida no interior, né? Poder assistir, né? Todo mundo no Brasil inteiro. Tem gente lá do interior do Acre, do interior mesmo, né? Eu sou advogado, né? Mas eu entrei escondido no ano passado. A Andressa me colocou para dentro lá, eu assistia. Foi bem legal. Nós assistimos ao vivo, né? Assistimos ao vivo. Bom dia, Andressa. Eu acho que... vamos ver no celular, mas acho que é 19 e 20, se não me engano, de maio. À noite. Mas dá um orgulho quando um projeto é concretizado, né? Dá certo. Como é o nome do... Saber Imobiliário. Isso é muito bacana. Assim como eu e a Andressa, a gente fez, vamos fazer a confraria, né? E ver o peso que está. O negócio é ter essa continuidade, né? Porque às vezes fazer eu gostaria de aproveitar esse momento de descontração aqui para relembrar
O segundo item de importância da Lei 13.097, que aí eu não pude continuar porque a gente desviou o assunto. Claro. Além do artigo 54, que eu acho de fundamental importância para a segurança dos negócios imobiliários, e eu acho que hoje está funcionando bem, a única coisa que está pegando no artigo 54 da lei é essa questão da exigência do poder público de que, se o crédito anterior for de tributos, aí não vale. Não lei, vale. Isso é uma ignomínia no meu ponto de vista. Perfeito. Porque, primeiro, porque é a confissão do fracasso do poder público, né? Que você exige do particular, mas do poder público você não pode exigir. Você não pode exigir nada. Né? E segundo, que é um transtorno muito grande. É uma insegurança muito grande. Né? Agora, o artigo 54 funcionou muito bem, graças a Deus, e eu acho que foi um grande avanço para o mercado imobiliário de um modo geral. Mas, além dele, nós temos também o artigo 134 na Lei 13.097, que criou a figura do corretor associado a imobiliárias. Porque nós tínhamos um problema muito sério. A Justiça do Trabalho, todo mundo sabe que é complicada mesmo, né? É muito fácil você convencer o juiz, lá, principalmente o de primeiro grau, que você tem vínculo empregatício. E aí vinha aquelas condenações homéricas. Nós tivemos vários imobiliários aqui no Paraná que literalmente fecharam as portas. Ganhei bastante dinheiro com isso, inclusive. Por causa de ação trabalhista. Mas é complicado. Até, João, se puder dar uma pensada, que às vezes o pessoal fica meio perdido, que a gente começa a falar termos mais técnicos. A questão do vínculo de emprego hoje, ela vai ser decidida de novo pelo STF. Eles suspenderam no país inteiro os processos agora. Só que no meu entender, o que acontece? Eu advogo hoje para várias empresas nesse segmento. Eu sou mais conhecido com a área imobiliária, mas eu advogo ainda na área trabalhista há mais de 2 décadas. E o que acontece? Lá, em 2018, eles cassaram a súmula 331, inciso 4º, que dava o vínculo de emprego ou qualquer coisa. Quando a gente tem a Constituição de 88, ele fala o seguinte, que o trabalho ele é fundamental, mas que a liberdade econômica também é. Então, eles estão em igualdade de condições. Aí, eu gosto de usar a provocação, que é o seguinte, o advogado, desde 94, poderia ter a SLU, a Sociedade Pessoal de Advocacia. Hoje, qualquer profissão, você pode abrir lá um CNPJ, você não precisa de ter um amigo, né? Você faz a empresa, monta o CNPJ sozinho. Mas, teve um processo em 2023, o cara ganhava R$200 mil por mês, como PJ, entrou pedindo vínculo de emprego, primeiro grau deu vínculo de emprego, segundo deu vínculo de emprego, TST deu vínculo de emprego, aí caiu em Brasília e eles caçaram o vínculo de emprego. Eu mesmo tive um processo, eu tenho acho que umas 10 ações pelo autor, e um desses foi julgado no final do ano passado, e olha que brilhante a decisão do Gilmar Mendes. Perdi o processo, mas a decisão é o que vale. Ele falou o seguinte: a minha cliente ganhava R$2.500 por mês. E aí, a gente defendia que o piso da categoria do advogado era R$5.000. Então, ele estava precarizando o trabalho, porque ela não trabalhava numa carvoaria, então ela não tinha que ter nenhum tipo de outro benesse. Era só dinheiro, né? Aí, ele falou o seguinte, que o piso no nacional era de um salário mínimo. Ninguém pode ganhar no Brasil menos o salário mínimo. Então, como ela ganhava o dobro, né, praticamente o dobro do salário mínimo, então não estava precarizando o trabalho. E aí a gente perdeu o processo, mais de R$1 milhão, mandou, na verdade, para a vara civil e tal. O que eu queria falar com isso? Hoje, dia 5 de maio de 2025, você pode contratar para qualquer função, para fazer qualquer coisa, um PJ. Seja um corretor de imóveis parceiro, esqueça o artigo 3º da CLT, lá, pessoalidade, subordinação jurídica, você pode ter, ele está sob a sua subordinação, não tem problema nenhum, mas é uma questão de escolha. Então, o que eu recomendo para o pessoal? Isso é bem importante. Você tem lá a porta 1. Amigo, você quer trabalhar para mim? Na tua categoria, se você fosse CLT, seria R$2.000 o salário. Se vai VT-VR, vai dar 2.500. Eu tenho na porta 2 o PJ. O PJ eu pago 3 mil. Só que o salário, ele é o que a gente chama na Justiça do Trabalho de complessivo. É só isso aqui, você vai pagar o imposto e acabou. Não tem 13º? Não tem 13º. Não tem férias? Não tem férias. Igual funciona no mundo inteiro. Só no Brasil que a gente tem essa forma de legislação. Então, o que você prefere? Quem é mais escravo? Um Uber que trabalha 16 horas por dia e ganha R$8.000? Ou... Se ganhar, né? Não, mas se ele trabalhar 16 horas por dia, se ele trabalhar 16 horas por dia, ele ganha, tá? Eu advogo vários Ubers, assim, não, se eu trabalhar 16 horas por dia, eu ganho 8 mil. Ou alguém que trabalha 8 horas por dia e ganha 1.500. Quem é mais escravo, né?
Quer falar sobre o Saber Imobiliário? Achou? Vamos falar sobre o Saber, achamos aqui. 19, 20 e 21 de maio aqui, pessoal. Então, estão convidados, é online, não tem desculpa. Mas vai ter presencial também esse ano ou No não? Brasil inteiro. Vai ter, sim, semi-presencial, né? A gente Semi-presencial. bota um pessoal lá para Legal. assistir pessoalmente, mas tem que se inscrever. Mas os Tem que se palestrantes inscrever. vão ser Tem todos pouco. online? Ou vai ter palestra Não, presencial? Os palestrantes estarão Vão estar presentes. Os palestrantes estão presentes, que legal, show de bola. Então, pessoal... E é só para corretor esse curso, né? Ele é só Ou é para aberto? corretor. Tá. Você tem Então que, tem que estar com o tem que Cresce se ativo inscrever lá. com o Cresce. A gente nem exige o Cresce ativo. O Cresce ativo, vírgula, né? Sim, o sim. Cresce, o cara que está Número. pagando Tem que ter um em dia, número. Mas ele se inscreveu lá com o Cresce, tudo bem. Tá Legal. valendo. E aí vai ser transmitido no canal do Cresce, no YouTube, ou vai ser Vai ser transmitido privado? YouTube, internet de Legal, modo geral. Você tem vai ter, obviamente, o link para você acessar. Para poder fazer o né? acesso. Que Aí legal. pelo link você pode, inclusive, interagir, né? O do ano passado está Com a- disponível para todos assistirem? Não. Não, ele fica Não, só mas para quem não, faz. porque você tem os palestrantes e eles, como eles são remunerados, Legal. eles não deixam você permanecer. Não fica na internet. né? Então é Não pode. exclusivo para quem Você fizer. fica por um tempo, acho que 30 dias, 40 dias depois Legal. a gente corta. Então é exclusivo. Faça a inscrição lá e assista. Vai ter ali provavelmente 30 dias para assistir. Muito legal. Sim. E são palestrantes, né, excepcionais, Sempre né? são. Muito São bons. sempre muito bem selecionados. né? Pessoas também de E o outras tema áreas desse também. ano é exatamente a questão de vendas, porque a gente sempre fala em tecnologia, inteligência artificial e blá, 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 mas o que conta para o corretor de imóveis é isso que nós acabamos de dizer aqui, saber vender. Tem que saber vender. Saber vender, né? Não, Saber tem como que ele ter faz o- para ser proativo, porque Proativo, essa proatividade é que vai dar a oportunidade dele de ganhar bastante dinheiro. entendeu? E acho que parte da venda hoje é aprender a fazer videozinho, né, Anderson Santos? Também, ó, quem não é visto não é lembrado, né? Então, assim, você tem que ter a parte que o vídeo está nas mídias, né? É uma forma barata e você alcança muito mais pessoas. Mais ainda o presencial, eu falo, ninguém vai confiar em você se não te conhecer. Então, às vezes, tem que ir fazer uma visita de um cliente, você fala, olha, posso conhecer teu imóvel? Às vezes a gente fala de conhecer o imóvel, mas para conhecer o dono do imóvel e conseguir gerar aí a confiança e a credibilidade para captar o imóvel, né? Então, tem Eu gosto muito, eu não sou corretor, mas eu já comprei muitos imóveis. E sempre que o corretor me pega na primeira visita, ele consegue descobrir coisas que nem eu sabia. Então, quando eu comprei minha última casa, eu achava que eu queria uma casa com piscina. Ah, não, então é eliminatório ter piscina. Quando a gente foi conversar e tal, ele falou assim, não, mas então eu posso te mostrar um imóvel X que ele não tem piscina, ele não tem sistema de aquecimento solar, mas ele está num preço tão bom que dá para você fazer a piscina do jeito que você quiser, dá para você colocar o sistema solar lá e tá tudo certo. Então, o que eu mais precisava não era da piscina, mas era da quadra. Porque a quadra, no condomínio, eu não posso ir ao meu bel prazer lá e colocar. Né? Então, a quadra tinha que já vir no condomínio. Né? Eu acho que pegar a essência do cliente, né? E aquele negócio de você vender sem vender. Não é? É maravilhoso, né? Você... Então, esse é um bom corretor, né? É. Te convenceu. Me convenceu. Eu adoro meus corretores. Nossa, eu... Mas Então, tem que a ter gente tem que argumentos, criar mas esses como argumentos, advogado, né? tem que ter bons argumentos. Bons né? argumentos. Nós falamos sobre isso. E linkar essas opções, né? Porque às vezes o imóvel que você idealizou, você não vai achar. Eu já tive uma cliente aí recente que ela precisava de um imóvel de 6 suítes. E o ticket Uau. que ela tinha, não 350 mil reais para 6 suítes. não era isso. Também não. Mas não era tão baixo o valor, chegava próximo a 3 milhões. Mas não tinha. Impossível. Não É difícil tinha. você encontrar. Daí vendia um terreno, ela fez a casa. Claro, é a opção. Né? Porque realmente é quase impossível. você Quase impossível. E encontrar ela um precisava, imóvel assim, com uma 6, configuração de 6 suítes. uma suíte no térreo, que era para a avó, ficar no térreo. Daí ela tinha os filhos dela, o marido tinha os filhos dele, cada um das crianças teria que ter uma suíte, porque, enfim, né, para ter a sua liberdade, e o casal também. Então, Nossa. tínhamos que ter 6 suítes, e foi feita uma casa de 6 suítes. Eu vejo que, assim, né, na advocacia é muito fácil o cliente confiar em mim e falar assim, não, beleza, você é o meu advogado, que eu tenho cliente, é meu cliente há mais de 10 anos. E o corretor, eu não consigo sentir isso ainda. Eu acho que falta um pouco pro corretor, ou até assim, a divulgação para o cara entender que não é uma banquinha de jornal. Né? Uma imobiliária não é uma banca de jornal que todo dia vende o mesmo jornal. Às vezes até o próprio, falando, por exemplo, sei lá, de imóveis, lançamentos.
todo mundo tem aptidão, pode vender o imóvel de lançamento. Só que muitas vezes você vai lá falar com a Andressa Santos e ela vai falar assim, aí a pessoa, eu quero comprar um imóvel aqui, lançamento, porque o meu filho vai vir dos Estados Unidos e vai morar lá do lado da faculdade. Opa, então já não vai ser aquele prédio lá longe que vai te interessar, vai ser em outro lugar. Então, eu acho que vocês, né, corretores, eu querendo cagar a regra para corretor, mas eu acho que, como a gente tenta fazer na advocacia, estudar, se matar de estudar. Eu brinco que há agora já 10 anos atrás, eu já advogava mais de 10 anos para a seguradora e eu achava que eu era especialista no direito imobiliário. Hoje eu tenho certeza que eu não sei nada, porque todos os dias eu aprendo alguma coisa, né? Aí, estando em contato direto com os corretores, com as Andressas, é muito grande, é ampla a profissão e eu acho que ela não é feita de regra, ela é feita de exceções, né? Eu quero comprar um terreninho ali, mas tem uma nascentinha ali, tem que matar a nascente primeiro, né? Isso que a gente tem que, o ideal da nossa profissão é ter recorrência de clientes, né? Atender famílias. A gente acontece isso muito de vender. Eu já vendi imóvel quando a pessoa chegou em Curitiba, daqui a pouco ela teve um filho, daqui a pouco ela teve o segundo filho, daí me ligou dizendo, agora eu quero ir para um sobrado, então vamos para um sobrado. Daí agora o sobrado está grande porque as crianças cresceram. Então a gente vai ganhando, a gente vai ficando isso... antigo, né, no mercado e vai vivendo a vida das pessoas, isso né? É interessante, viu, Andressa? Porque a gente conversar sobre isso, porque pode dar argumento para os corretores que estão nos ouvindo. Eu, por exemplo, na minha família, eu tenho um filho só, né? E a gente resolveu mudar de apartamento, porque o nosso era muito grande, queria um apartamento menor, e preparamos um quarto para ele, do jeito que ele gostava. Só que ele arranjou uma namorada e casou. Antes de morar no apartamento. Então, as coisas acontecem imprevisivelmente. Então, por exemplo, essa questão que você falou de uma casa com 6 suítes, isso é um elefante, cá entre nós, é um elefante branco no mercado, né? Porque ela vai atender uma necessidade imediata, mas depois vai ter que vender, mas, cara, daqui a pouco a família se dispersa e ela vai ficar com um baita elefante branco, porque uma casa dessa tem que ser para hotel, não é para uma família morar. Não, e pior que é dentro de um condomínio, nem tem como ser hotel. Mas assim, essas configurações novas de família que a gente tem hoje. Muitas famílias optam por ter um filho só e tem gente que tem um monte de filho, né? Então, você tem que... vender só que com um monte de filho, né? Vai ser difícil ter 3 milhões para comprar essa casa. Hoje, tenho um só e... Hoje vai ser difícil ter um monte de filho. Mas é muito bom também quando os clientes voltam, né? Volta então, e procura isso assim, nossa, a gente está fazendo um bom trabalho, o cliente está voltando, está indicando. Fulano me indicou. Você até se fala, o que é mesmo que me indicou? Não, mas né? a melhor propaganda é essa, que você já vem com o cliente e aquela pessoa falou, olha, aquela corretora vai te atender e é a melhor propaganda que tem, é mais barata. E eu acho que hoje o mais importante para o corretor, não sei se vocês usam outras mídias, mas acho que o próprio Instagram, né? Você vai lá, faz uma visita com o cara, entra lá no meu Instagram, porque daí eu tenho conteúdo, né? Vocês têm conteúdo, a gente está fazendo podcast agora quinzenal, e aí o cara daqui a, sei lá, 3 anos vai ver a Andressa Santos lá passando na timeline dele. Então, Andressa, eu tô querendo vender minha casa agora, lembrei de você. Eu acho que é fundamental isso. E até algum outro tipo de ferramenta, como mandar um presente no dia do aniversário, né? Ter alguma proximidade, acho que é importante isso. Hoje tem uns CRMs que eu tenho lá no escritório que a gente consegue cadastrar a pessoa, cadastra o aniversário, e daí o robozinho automaticamente manda para a pessoa lá um parabéns na data do aniversário. Mas olha, a Shopee te manda feliz aniversário lá da China. Meu Deus do Como céu. É que você não vai mandar feliz aniversário pro teu cliente? Você tem que ter, mano. Usa a agenda do Google lá e manda, né? Então... Nem que seja por robô, né? Nem que seja no automático lá na... João, como que você enxerga o corretor de imóveis do futuro? Pensando assim, que você tem visto, você tem já em leis engatilhadas, e daqui a, sei lá, 5, 10 anos, o pessoal fala que todas as profissões vão ser extintas por causa da inteligência artificial. Eu sou membro lá da Comissão de Inteligência Artificial da OAB, e a gente tem percebido lá o seguinte, que não. Mas se você não souber usar, você está ferrado. Eu li uma matéria essa semana interessante, que uma petição foi recusada em juízo, não sei aonde,
porque havia 42 ou 43 precedentes que não existiam. Precedentes, né? Que não existiam. Eu achei fantástico essa também. Isso feito com inteligência artificial. O chat, né, inventou súmulas. Então, realmente é complicado. Eu acho que essa modernidade toda que nós temos, ela facilita a nossa vida, sem dúvida alguma, mas algumas profissões são indispensáveis à pessoalidade. É o caso do corretor de imóveis, não tem jeito. Você pode iniciar o teu trabalho mostrando o imóvel, né, por via computador e tal. Pode até proporcionar o cidadão, entre aspas, caminhar virtualmente por dentro do imóvel. Tudo isso você faz. Só que, para você realmente ter segurança na compra de um imóvel, você tem que estar vendo efetivamente. Tem que ter a chancela, entendeu? De um... Eu me lembro de uma brincadeira que um corretor amigo meu me fazia. Falei, você vende bem porque você, quando vai mostrar o imóvel, você vai pisando em cima dos montículos de serragem promovida pelos cupins, né? Falei, não faço isso, porque, na verdade, quando você visita pessoalmente o imóvel, coisas dessa natureza você vê, que tem um cupim que está comendo a parede, que tem um problema de vazamento, etc. Ou uma vizinhança, né? Uma vizinhança, etc. E virtualmente você não vê isso. Entendeu? E então, a gente capricha nas fotos, diferente, né? E tem gente que capricha demais. Daí a pessoa diz, não, mas não é o mesmo imóvel. Então, você tem que fazer um trabalho bem feito, mas coerente. O corretor, presencialmente, ele é muito importante. Pelo menos em parte da negociação é importante. E o cliente também, ele precisa, na hora de fechar o negócio, antes de fechar o negócio, conhecer pessoalmente o imóvel. Ele não tem como comprar um imóvel, a não ser o cara que negocia, né? Eu compro hoje para vender amanhã. Comprar no atacado, assim, né? Outra coisa. Mas o cara que quer comprar para si, para a sua família, ele não compra sem visitar o imóvel de jeito nenhum. Ele seleciona. No meu tempo de corretor pasteiro, né, que eu andava com a pasta na mão visitando clientes, era muito difícil. Eu cheguei a pegar clientes que visitou 30 imóveis, né, para decidir comprar um. Hoje você não consegue fazer isso, porque se você vive numa cidade grande como Curitiba, como São Paulo, como Belo Horizonte, não tem como você levar o cliente para visitar todos os imóveis. Então a internet ajuda muito. E por isso, e aí você falou em redes sociais, de um modo geral, né, o corretor tem que estar conectado a isso, com certeza. Então, o perfil do corretor do futuro é aquele cara que tem realmente condições de estar conectado o tempo todo, mas ele tem também de resguardar essa particularidade do atendimento pessoal. Porque é preciso, você tem que olhar no olho do cliente, você tem que fazer com que ele confie em você, tem que apertar a mão dele, eventualmente um abraço, né? Mas, fora isso, você não incute confiança. Eu acho que a chave é essa, o corretor, ele entrelaça as partes, né? O pessoal gosta muito de falar assim, eu vou comprar o imóvel, mas não vou dar arras. A arras é aquilo que eu tenho um imóvel, você tem o dinheiro. Como é que a gente vai fazer esse negócio casar? Transfere as arras para a conta imobiliária, se acontecer qualquer coisa, você tem uma multa lá já pré-fixada, né? E eu vejo muitas pessoas que vão comprar um imóvel assim, testa lá se o cara aceita um valor. Que a gente chama de consulta. Né? Não precisa testar nada. Aí coloca lá embaixo. Lá. E aí eu tive só para não, e pior quando aceita, o cara diz, mas então daí já não sei se... Eu até tive um cliente que eu falei, vamos fazer proposta dele papel? Não. Papel não. Conversa. Falei, então... E deixar mais uma serviço de utilidade pública para os corretores. Eu recebi um print semana passada, Andressa, terrível. O imóvel estava à venda por 700 mil, a pessoa pegou e falou assim, o meu cliente quer pagar 600 mil à vista. E aí o corretor falou assim, eu não vou nem levar essa proposta para o comprador. Saibam vocês, corretores, se você não levar essa proposta para o comprador, para o vendedor, você foi desidioso. O corretor que tem o cliente que quer comprar vai entrar em contato com o comprador e com o vendedor e vai fazer a mediação sem a sua participação, e eu duvido que algum juiz vá falar que você tem direito à comissão.
Porque aí você foi desidioso. O não da negociação, quem tem que dizer é o cliente. E a gente nunca né? sabe. Se aceita, se não aceita. A gente não conhece o bolso. Não conhece o Às bolso vezes, da no pessoa. momento não aceita, mas naquele outro nem aceita. a necessidade. Nem a né? necessidade. Depende do lado da cama que levanta, cara, tem uma urgência, né, de venda, né? E Você realmente, fala, opa. acaba, mesmo as propostas decorosas, a gente tem que passar. E daí o corretor, ele pede esse tato de conhecer o cliente, de repente não fechou no 600, mas fechou no 650, um meio termo Começa ali. uma negociação, que é o papel nosso. Às vezes é papel, o né? início de uma negociação. João, gostou do nosso podcast? Gostei, Isso, muito legal. bom. A gente bate Passa papo, rápido, né? Bate-papo, nem sei que horas são já. Já estamos Que bom. com 5 horas, bandeiras uma e horinha. bandarolas assim. Terminem. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos amigos corretores. Pode ser a mensagem que você quiser. Na verdade é o seguinte, eu continuo lá no Sistema Cofesse Cresce como presidente do Conselho Federal. Esse ano a gente está construindo a nossa nova sede. Nós temos 27 conselhos regionais, todos eles nós proporcionamos terem sua sede própria, inclusive a do Paraná é uma das melhores. Fantástica. E agora era a hora de eu fazer o Cofesse ter a sua sede maravilhosa também. A gente tem já uma sede própria, mas ela está dentro de um conjunto muito grande e a gente não tem personalidade. Então nós compramos um terreno lá em 2005, 2006 e vimos fazendo poupança para poder ter dinheiro suficiente para construir. Começamos a obra esse ano, devemos terminar em 2027. Vocês todos estarão convidados para a inauguração, Poxa, maravilha. que deverá ser no mês de agosto de 2027. Lá em Brasília? Lá em Brasília, claro. Estaremos O lá, melhor, né? o melhor local de Brasília, no eixo monumental, a 250 metros aproximadamente da torre de TV, que realmente é um cartão de visita, né? E queremos inaugurar lá. Então, eu vou permanecer com toda certeza até o final de 2027. Não sei dali para frente, porque daí Deus é que vai decidir a minha vida, né? Se eu vou continuar ou não. Mas eu acho que tem uma história muito grande no Sistema Cofesse Cresce, porque se eu somar o tempo de presidência do Conselho Regional, que foram 3 mandatos, e o tempo que eu tenho estado no Conselho Federal de Corretores de Imóveis, isso dá mais ou menos 55% do tempo de vida do sistema. Que legal. Então, a minha cara está no sistema, não tem jeito. É a colinha ali. E eu me sinto orgulhoso disso, porque eu venho sendo reeleito por aclamação, ou seja, sem oposição. Neste ano eu tive uma oposição que fez um monte de bandalheira e, só para vocês terem uma ideia, nós temos tínhamos um colegiado eleitor de 49 pessoas, eu fiz dos 49 votos 45. Uau! Então, né? E teve um não voto... está bem quisto, né? Teve um voto em branco. O meu adversário fez só 5 votos. Então, isso prova que as pessoas me querem. Né? Com certeza. E se eles me querem e eu gosto de fazer, então eu vou continuando. Então, nós temos feito um trabalho realmente de evolução muito grande da categoria profissional de corretores de imóveis, porque eu tive experiências muito marcantes negativamente na minha vida quando comecei o trabalho de corretor de imóveis. Porque o corretor era chamado de picareta, de zangão, de formiga, tinha um monte de nomes pejorativos que denegriam a imagem do profissional corretor de imóveis. E muita gente não aceitava falar com o corretor, o cara fechava a porta na tua cara. Sim. Então, uma promessa que eu fiz para mim mesmo, o dia que eu resolvi trabalhar pelo sistema, era mudar essa configuração. Então, nós tínhamos, por exemplo, pessoas com diploma de nível superior no mercado imobiliário, cerca de 8,3%. Hoje nós temos 62% dos corretores. Legal. Então, a gente tem orgulho de dizer isso e o nosso propósito neste ano é entrar com um projeto para modificação da Lei 6.530 e inserir na Lei 6.530 o corretor de imóveis de nível superior. Esse é o ideal. Perfeito. Fora outras coisas, né? O exame de proficiência também tem algumas coisinhas mais. Mas o propósito é promover a evolução constante do corretor de imóveis e não só a evolução, o reconhecimento do corretor pela sociedade e pelos poderes constituídos na República Brasileira, enquanto ela for república. Com certeza. Obrigado. Andressa Santos, suas últimas palavras para aquela câmera lá. Eu gostaria de agradecer a todos que estão aí presentes, né? Deixe seus comentários, a gente gosta de estar acompanhando tudo. Aqueles corredores que sempre fala do Cresce, né, em si, né? Poxa, vai ver, vai estar presente, dá uma acompanhada, né? Porque é muito fácil falar mal, né? Fazer é o difícil, né?
Então, aqui o movimento que nós estamos fazendo, o podcast e tudo mais, né? É sempre em prol da profissão, de valorizar a profissão. Eu acho uma profissão muito linda, né? Que envolve ali os grandes sonhos das pessoas, né? Então, parabéns a todos os corretores. Obrigada por estar aqui. Obrigada aí pela parceria sempre. Douglas, a Andressa, minha parceira. E gratidão a todos os corretores aí que estão nos acompanhando nessa jornada. E se eu quiser te achar, eu vou aonde? Instagram é a melhor parte, né? Andressa Santos, né? Eu sou proprietária da Bens Imóveis, então quem quiser ir, acha ou na Bens Imóveis ou o meu nome é Andressa Santos, né? Mas é mais fácil na Bens Imóveis, que o meu nome é muito popular, né? Andressa Santos. Certo. E Andressa Magalhães, suas últimas considerações. Agradecer ao João Teodoro, que aí reservou a agenda dele, porque eu incomodei tanto ele nessa agenda, que eu falei, não, você tem que ir lá no Pódio Compras, né? Então, agradecer a sua presença. Eu acho aí, a gente tem hoje tantas opções, a nossa profissão é tão feliz, né? Eu acho que a gente sempre chega na vida das pessoas para trazer mudanças, né? Então, a gente tem que valorizar ela cada dia mais. Nós temos o nosso discurso das mulheres. As mulheres têm as suas particularidades em forma de atender, os seus diferenciais, e eu acho que isso deve ser explorado pelo público feminino. As mulheres trazerem esse ponto de vista feminino para a negociação é muito importante, né? Nós falamos de contrato, de uma série de coisas aqui hoje, mas ainda eu digo assim, a gente tem que humanizar as relações sempre e fortalecer com os nossos clientes. Mas obrigada aí pela presença de todos. Vamos ao próximo Pódio Compras. Isso, daqui 2 semanas. Daqui a 2 semanas. E se eu quiser te achar, onde? Andressa Magalhães, _corretora, e a Confraria Mulheres Corretoras no Instagram. Maravilha. Aqui, ó. Quem quiser ver ali, acho que não dá. Não dá para ver. Confraria Mulheres Corretoras fica pequenininho, mas aí... Mas é Confraria Mulheres Corretoras. Nós somos as únicas lá, né? Agradeço, né, em nome delas, a honra de recebê-lo aqui. Acho que assim, valida o nosso podcast. A gente está aqui para servir, né, as pessoas. A ideia é trazer conhecimento, é trazer uma visão institucional também. E eu gosto de usar uma mensagem, eu usei umas 2 vezes, acho que vou usar em todos, assim, que é uma passagem bíblica seguinte: Deus vomitará os mornos. Então, na tua profissão, seja corretor de imóveis, advogado, empresário, faça o seu melhor, sempre, né? Acho que o corretor que acorda de manhã, mas é Minha Casa Minha Vida, vou ganhar 10 mil de comissão, ele nunca vai estar preparado para fazer a permuta de 20 milhões pelo terreno, né? Então, trate sempre as pessoas da melhor forma que você conseguir, né? E nos siga nas redes sociais. O meu é @DouglasVilar em todas as redes, inclusive no Kawaii, que ninguém usa. Beleza? Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada. Boa semana. Curta, comenta e compartilha. Faltou. Essa que cortou. É.